Eu fico emocionado com esse vídeo, viu? Porque fala de chamado. Para que Deus nos chamou? Porque muitas vezes a gente fica pensando que todo mundo que vai servir a Deus vai ter que ser pastor, ser missionário. Não é? E nós temos tantas pessoas que ainda não descobriram o seu chamado e que não necessariamente é o chamado pastoral ou missionário, né? E aí, o que vocês pensam sobre o que viram? Porque eu tenho que respirar um pouquinho, que eu estou emocionado aqui com isso aí. É muito forte. Realmente, a gente percebe que cada um tem um chamado diante de Deus. Sim. E que ele não está restrito às paredes da igreja, né? Assim como no contexto bíblico, nós vemos tantos homens e mulheres sendo usados em outros círculos, né, em outros lugares. Assim também eu creio que Deus ele tem os seus servos espalhados em vários lugares e ele os usa ali. A Bíblia diz assim, brilha a sua luz diante dos homens. Então eu acredito que, assim como nós fomos chamados, né, no meu caso, do pastor Léo, nós abrimos mão um dia do nosso trabalho que a gente fazia lá fora para servir de forma assim, integral, né, na igreja. Outros não vão ter esse mesmo chamado, mas vão servir o Senhor também e vão cumprir o propósito do Pai. Então, eu creio que isso envolve muito a sensibilidade à voz de Deus, a direção de Deus, e não essa questão, está todo mundo hoje sendo pastor, então você, é legal ser pastor, estar com o microfone na mão, ou, né? Algumas pessoas talvez olhem para o pastor e visualizem apenas o púlpito, né? O momento pregação, que é 40, 50 minutos, e não a semana do pastor. Dia a dia. Até agora mesmo, quando o pastor Léo falou acerca de incentivar o jovem a trabalhar, a estudar, a se envolver nas atividades, a crescer profissionalmente. Às vezes, quando a gente vai dar um conselho desse, a gente fala, olha, se você está em dúvida, outro dia uma jovem me perguntou, olha, eu estou em dúvida, qual área que eu devo atuar? Eu falei, o que você se imagina fazendo? Qual área que você se vê trabalhando? E ela falou, vou começar a pensar assim. Porque às vezes a pessoa ela não pensa no dia a dia da profissão, no dia a dia daquele ofício. Pensa em apenas um momento isolado. E no contexto pastoral, como o pastor Márcio sempre diz, o menor tempo que a gente passa é com o microfone na mão. Exatamente. Né? Nós temos vários lugares que a gente frequenta que muitas pessoas talvez não iriam. Muitas vezes estamos em CTIs, estamos em cemitérios e às vezes resolvendo uma situação de um casal que está em pé de guerra e dali a gente já sai para um aniversário. E são momentos muito distintos e que a gente tem que aprender a lidar com eles. Mas eu acredito que o Senhor chama cada pessoa e não é porque alguém hoje está talvez nos assistindo até na empresa que ele trabalha, ele não está deixando de cumprir o chamado dele se o Senhor o quer naquele lugar. Ali, né? Ele está ali sendo luz. Eu achei interessante que no vídeo, foram muito felizes os irmãos que fizeram esse vídeo. Tem um que fala assim, contador, né, fulano de tal. Falei, não, eu fui pastor há 35 anos, mas eu te chamei para ser contador. Que sendo contador, você e mais 2 pessoas alcançariam centenas de milhares, né? Eu fui pensando com os jovens, Léo, a mesma coisa, né, cara? Sim, eu creio que está muito ligado à identidade, né? Uhum. E a identidade, ela é mais aperfeiçoada no amor que Cristo derrama sobre o nosso coração. Na revelação de Deus para a gente, para aquilo que Ele colocou como propósito, para que a gente desempenhe. Isso é muito interessante, porque aí você passa, em vez de querer título, você passa a querer exercer propósito. Né? E eu vejo que, até nessa questão pastoral mesmo, as pessoas confundem, né, o ofício pastoral com os ganhos que a obra do Espírito gera no nosso coração, que é como se fossem ofícios pastorais também, né? Que se parecem muito na questão, por exemplo, da compaixão, do abraço, do acolhimento, do caminhar pertinho. São coisas naturais também que ocorrem no pastoreio, mas não necessariamente ser pastor está ligado somente a essa questão, né? São tantas outras, em questão de liderança, em questão de cuidado, discipulado, né? E dos jovens da mesma forma. E eu zelo muito para essa questão do discipulado. E nesse exemplo do contador, que eu acho que é fantástico, é porque ele chega no vídeo e fala assim, olha, eu te chamei para influenciar duas pessoas. E através dessas 2 pessoas, vocês gerariam quase que uma multidão de filhos na fé, né? O efeito dominó, né? O efeito dominó. Então, assim, 2 pessoas, e eu tenho muito com isso. Comigo isso da questão, olha, se você conseguir cuidar de 2 pessoas e que elas cresçam no Evangelho, cresçam como ser humano de forma saudável, os frutos são imensos. Né? E principalmente no dia a dia, né? O jovem, ele precisa dessa... Ele, diferente de outros, ele precisa de colar, né? Tem que estar pertinho o tempo todo. Sim.
E quantas vezes, né, igual o pastor Sidney mesmo colocou, por exemplo, hoje eu tenho como que uma das funções cuidar do culto pela das 10, que é um culto que começa às 22h30 e acaba meia-noite. Quintas-feiras, né? Todas as quintas-feiras, lá no Salão Tabernáculo. E quantas vezes, semana após semana, acaba o culto meia-noite, mas ali não encerra o ofício pastoral. A gente continua atendendo, leva alguém em casa, conversa com os jovens, os moços, né? E isso é importante, porque é aquele papel do lavrador, né? De arando a terra, devagarzinho. Mas sempre importante ele saber o que ele é em Cristo. Isso, e quando ele sabe o que ele é em Cristo, ele não precisa de títulos para isso. Mas o título é só uma consequência missional, né? Olha, eu não sou só um dentista, eu estou dentista, mas ali eu estou como um evangelista dentro do meu consultório. Eu estou como um advogado, mas para trazer as verdades e não ser uma vida carregada de mentiras. Eu estou como professor para, através da educação, ganhar esse monte da educação na sociedade, né? E transferir uma vida que é uma vida com uma ética diferente, que é a ética que nos é apresentada lá no Sermão da Montanha, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.